Um dos assuntos mais comentados nessa semana, Marcos Teles, música Aue. Se prepare porque nós vamos tratar um assunto que trouxe muita polêmica, muita divisão, muitos posicionamentos e nós estamos aqui hoje para discutir um tema de muito crescimento. Qual tem sido a sua adoração? Horizontal ou a adoração vertical? Nós estamos aqui hoje com o nosso pastor Hélio Santana e nós vamos discutir com base bíblica esse assunto. É isso aí. É um assunto muito polêmico. Nós vemos muitos comentários. Infelizmente, muitos comentários que não têm agregado para o evangelho. Ele tem prendido as pessoas a ficar numa espiritualidade rasa, pastor. Verdade. Pastor, uma coisa que nós temos observado essa semana, foi muito discutido sobre cultura e espiritualidade. Pastor, existe um limite entre usar a linguagem cultural para alcançar pessoas e acabar diluindo a reverência espiritual? Aonde você acha que Aue se encaixa nisso? Olha, eu acho que a música, ela foi para entretenimento para as pessoas, porque espiritualidade não tem. Porque assim, se o senhor olhar para a Babilônia, se Daniel fosse lá para se misturar na cultura deles, Daniel não estaria nas páginas da Bíblia. Porque Daniel está nas páginas da Bíblia e fez a diferença. E é um dos profetas que nos mostra muito claramente coisas até da escatologia, da vinda, da volta de Cristo, o Apocalipse. Por quê? Porque ele fez a diferença. Na Babilônia, ele propôs a não se misturar com a cultura da Babilônia, Verdade. nem com os manjares. Não é verdade? Você olha Paulo. Paulo saiu para pregar em vários lugares com várias culturas diferentes. Paulo não saiu daquilo que Jesus chamou ele, não saiu da visão daquilo que Jesus tinha para ele. Agora eu vou me adaptar à cultura do lugar só para ganhar visualização, ganhar comentário, ser famoso. Isso é uma espiritualidade, sinceramente, horizontal, não é vertical. Meu Deus. É algo assim muito profundo, né? Não foi... Daniel não teve que absorver aquilo que a Babilônia oferecia, né? Ou seja, a Babilônia teve que engolir Daniel. E ele pagou o preço por isso, pastor. Olha para a visão do início da Igreja Assembleia de Deus no nosso país. Eles foram apedrejados, eles apanharam. Por quê? Porque quando trouxe a parte pentecostal, até as igrejas evangélicas não aceitavam. Mas está na Bíblia, é base bíblica. Agora, uma música que ela não fala de Deus, não tem base bíblica, não tem base bíblica. Verdade. E as pessoas só criam êxtase, isso é entretenimento, não é espiritual. Com certeza. E se for para cantar ou pregar algo na igreja, que é só para entreter o povo, não precisa ser da igreja. Aluga um salão e vai fazer entretenimento. Pastor, justamente olha essa pergunta aqui, ó, sobre a geração atual, a nossa atualidade. Será que a geração atual ela precisa de músicas mais animadas para se conectar com Deus? Ou nós estamos baixando o nível para manter a atenção desse povo? Infelizmente, quase no geral, as igrejas estão indo nessa vibe, vamos dizer assim, para baixar o nível. Por quê? A igreja nunca é igreja sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que a santidade pela qual veremos a Deus. Então, tudo aquilo que dilui a santidade não é de Deus. Jesus veio nos pregar o Evangelho, não veio pregar uma cultura, não veio pregar uma religião, ele veio pregar o Evangelho, a constituição do céu. Ele veio pregar o céu para nós. Ele diz que eis que é chegado o reino de Deus. Então, nós já estávamos vivendo o reino de Deus. Então, quando deixamos o reino do mundo misturar com o reino de Deus, é Babilônia, pastor. É Babilônia pura. Verdade. É mistura de crença, é mistura de... E aí vai indo. Vai crescendo? Vai. Mas sem uma base espiritual pelo Espírito Santo. E infelizmente, pastor, assim, isso tem ocasionado uma divisão dentro da igreja. Por quê? Porque músicas como Aue, por que ela divide tantas opiniões dentro do meio cristão, né? Será que o problema é a música
ou é aquilo que o pastor falou, a mentalidade da igreja? A música só é um dos itens. As músicas, porque assim, pastor, não tem só as músicas, tem as pregações. O povo está misturando na igreja o sistema coach com o sistema de pregação. Eu sou a favor do coach, eu faço curso, eu vou na internet, eu aprendo, mas separar uma coisa da outra. Ah, não, nós vamos fazer na igreja um momento coach de ensinamento, igual nós fazemos ali Sim. com os empreendedores. É diferente do que um culto. Culto é louvor e adoração a Deus, é palavra vindo do céu, tem que ser inspirada pelo Espírito Santo, não pode ser achada na internet, não pode ser montada pela IA, é pelo Espírito Santo. Jejum, oração, boca no pó, pastor. O Espírito Santo revela, e é o Espírito Santo, quando as pessoas elas abandonam o Espírito Santo, a igreja entra em decadência. Pastor, e assim, o discernimento espiritual, porque existe uma diferença muito grande entre a alegria espiritual e a euforia emocional, né? Como discernir isso dentro de músicas mais festivas? Não tem que ter alegria na igreja? Tem. A gente vê várias músicas na igreja, vários louvores que são alegres, são para levantar o astral das pessoas. Tem essa conexão do psicológico, do mental com o espiritual, tem sim. Mas quando ela tira a espiritualidade, aí já era, pastor. Verdade. Não dá certo. Se você trazer a parte espiritual, de adoração a Deus, de entrega a Deus, juntar com aquilo que vai te trazer uma alegria mental, psicológica, um bem-estar, legal. Mas quando você já quer tirar o espiritual, colocar só aquilo que aflui as emoções, que faz o pensamento ficar bom, ficar bem, tudo legal, beleza, você já não... Dentro da igreja não, pode cantar pro mundo, num carnaval, em qualquer outro lugar, mas dentro da igreja eu acho que não tá certo. Não é o ambiente, Não é o ambiente. Não é o ambiente. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, essa pergunta aqui ela é muito forte. Por quê? Porque quem critica músicas como Aue, na verdade, está defendendo a santidade ou está resistindo a uma mudança que está acontecendo? Olha, se você olhar para a Bíblia, a Bíblia ela é autêntica, ela é única, ela não tem que passar por reforma, por mudança, para ela dar ter o efeito que Deus já colocou como é a palavra de Deus. Então, quando você falar, vamos fazer mudanças, essas mudanças é porque as pessoas elas querem fugir da realidade da palavra. Verdade. É como a Bíblia fala, vão ter comichões nos seus ouvidos, fazendo para si mestres, que o quê? Vão desviar da verdade. É um desvio da verdade. Ah, o senhor está criticando a música. Não, estou criticando o nosso momento. Que as pessoas estão abertas para qualquer coisa. Verdade. Elas falam de Deus, mas não conhecem Deus, pastor. Elas falam que é crente, mas elas têm uma vida dupla, sabe? Elas vivem na presença de Deus e abraçando o mundo. E a Bíblia nos mostra, ou a gente serve a Deus, ou a gente serve ao mundo. Uma das coisas. Ah, mas e se eu ficar nos dois? Tudo bem, quando Jesus voltar, você vai ter uma surpresa. Essa é a realidade. A adoração horizontal, ela vai te manter aqui, né? E a adoração vertical, ela vai te levar para o céu. Então, assim, é uma coisa que não é uma crítica sobre uma música, né? Não é uma mudança que está acontecendo que nós não estamos aceitando. Na verdade, não há mudança. Não. Na verdade, é um sistema, é uma inovação onde eles querem implantar, onde não tem como mudar aquilo que está escrito. A palavra de Deus, ela não muda, né? E um exemplo tão claro disso, pastor, nós ouvimos hinos da harpa cristã. Há tanto tempo que foi, né, esses hinos compostos, essas músicas, e a gente canta esses louvores e a gente sente a presença de Deus. Traz alegria, nós sentimos fortemente o Espírito Santo falar ao nosso coração. Mas a gente vê músicas hoje que talvez a pessoa pula e se alegra ali, mas é coisa momentânea. Por quê? Não traz uma transformação, não traz um arrependimento. E a Bíblia diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Isso. E eu acredito que tem músicas, tem canções que tá bem distante da presença de Deus, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam assim,
Ah, mas estão criando um conteúdo para gerar um engajamento. Não, não é esse. Há uma preocupação. Sim. Eu acredito que há uma preocupação muito grande, principalmente no coração de um pastor presidente. Olha essa pergunta aqui, ó, sobre a responsabilidade pastoral. Até que ponto líderes espirituais devem filtrar o que a igreja canta? Existe liberdade total ou precisa haver critérios bíblicos e claros? Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor que isso aí vai responder e ajudar na compreensão das pessoas. Quando a Bíblia, lá em Apocalipse, as cartas às 7 igrejas, ela vai nomeada a quem? Ao anjo da igreja, ao pastor. Anjo da igreja. Então, o responsável da igreja é o pastor. Verdade. Ele foi colocado por Deus como um anjo. Ele tem sim que filtrar. Por quê? Porque depois ele vai ter que dar conta daqueles que desviaram da espiritualidade falsa, daqueles que iam na igreja, se escondiam lá dentro, nunca mudou de vida, a mensagem nunca é confrontada, o louvor nunca é de confronto. Igreja que só quer massagear o ego, que não tem confronto para a pessoa mudar de vida. A pessoa só muda de igreja, só muda de religião, só muda de comunidade, mas não muda de vida. Isso aí não é igreja, pastor. Verdade. Não é igreja, é um entretenimento, é um salão de entretenimento. Realidade. Eu, como pastor presidente, eu me preocupo porque eu vou ter que dar conta. Porque assim, eu posso estar lá deixando a igreja ser de qualquer jeito, ter a igreja cheia, como muitos têm, ter uma igreja rica, dinheiro para fazer, chamar famosos, mas e aí, você salvo? Meu Deus. E no dia que Jesus vir prestar conta comigo, o que eu vou ter que fazer? Meu Deus. Eu vou prestar conta com ele, eu vou falar, Jesus falando, você foi negligente, você não exortou, você não ensinou, você não direcionou, você deixou as coisas aí conforme o povo. Verdade. E se você olhar, pastor, na chamada de Moisés, de Samuel chegou num momento em que assim a casa espiritual de Deus estava profanada. E depois de Samuel, o povo não queria mais Deus como o seu rei. Eles queriam um homem. E assim, o povo quer um homem, o povo não quer Deus. O povo rejeita Deus, rejeita os preceitos de Deus. Aí o homem vai e encaixa as coisas que parecem ser Deus junto com aquilo que o povo quer. A igreja não tem que ser do jeito que o povo quer. A igreja tem que ser do jeito que Deus quer, do jeito que o Espírito Santo quer. Pronto, acabou. Doe quem doer, queira quem querer, não importa. Eu imagino, pastor, a dor, naquele dia, naquele momento, naquela hora, a gente como liderança, nós vamos prestar conta perante Deus. Mas uma ovelha, um membro, naquele dia, ela fazer uma reflexão rápida. Por que o meu pastor não me orientou sobre isso? Porque o meu pastor viu que eu estava indo por um caminho que estava desagradando a Deus e ele não me aconselhou. Porque às vezes a gente tem medo de aconselhar, de exortar e perder, mas na verdade nós não vamos perder, nós vamos ganhar. Aquele dia Jesus estava dando um discurso tão forte, o povo começou a sair e ele olhou para o seu discípulo: e vocês? Aí alguém olha e fala assim: para onde eu irei? Se só o Senhor tem o quê? A palavra de vida eterna. Então, multidão para Jesus nunca foi o foco. Nunca foi o foco. Foi o foco de falar a verdade, pregar a verdade. E uma coisa, pastor, que o senhor falou veio na minha memória aqui. A parábola do rico e Lázaro. Verdade. Depois que o rico morreu, não que por causa de rico, a parábola coloca tipo assim, um pobre justo e um rico injusto. Ele tinha tudo, ele teve sucesso. Mas quando ele morreu, ele viu a diferença. Porque agora as pessoas não estão vendo essa diferença. Mas quando morreu, ele viu a diferença. Ele falou assim: ó, nem que ele molhe a ponta do dedo para colocar na minha boca, que é muito. Ou seja, deixa eu voltar lá para pregar para meus parentes, porque aqui não é bom, aqui não. Você entendeu? Então as pessoas vão saber, porque a Bíblia diz assim: ó, pregou, falou em língua, expulsou o demônio, mas eu não te conheço, apartai-vos de mim, maldito. Verdade. Entendeu? Então, realmente, olhando para a Bíblia, você vai ver que não especificamente só essa música Aue, como muitas músicas, pastor, muitas não adora a Deus, adora o ego humano, adora o eu humano, para manter uma dopamina na mente, para a pessoa ficar tranquila e não ficar cheio do Espírito Santo. Verdade. Toda vez que a igreja
abandonou o Espírito Santo, o sagrado, o santo, ela entrou em decadência. Entrou em decadência, verdade. Pastor, eu quero fazer uma pergunta aqui, que essa aqui é: se Jesus estivesse hoje na igreja moderna, você acha que ele dançaria um auê? Ou viraria as mesas novamente? Acho que ele pegaria o chicote e bateria nos pastores que só vivem pregando, vendendo coisas nas igrejas. Meu Deus. Vão na igreja por causa de agenda, de valor de agenda. Vão na igreja para vender um monte de coisa. Eu sou contra? Eu não sou contra, mas a pessoa tira o foco da palavra para falar do que ela levou, do produto que ela levou. O foco é a palavra, meu irmão. Eu não sei quem está me assistindo, mas eu sou uma pessoa que no culto é para adorar a Deus, não é para se exaltar e nem ser melhor do que ninguém. No culto, Deus é o rei ali, em todo momento, mas principalmente ali. O culto é desviado da atenção para mostrar o produto que levou, o culto é tirado da atenção para fazer palavras, pastor, para amassajar o ego das pessoas. Verdade. E o culto, muitas vezes, é para levar louvores ou música, vamos dizer assim, música, para somente trazer um êxtase normal, comum de humano. Momentâneo. Você entendeu? Momentâneo. A pessoa saiu alegre, mas dali para frente, na semana dela. E a semana dela? Ela vai mastigar aquela mensagem? Aquele louvor entrou para mudar a vida dela? Se não fez nada disso, pastor, sinceramente... Com certeza a mesa seria virada. A mesa seria virada. Jesus pegaria o chicote. Pegaria o chicote. E eu falo uma coisa, pastor, eu oro que se eu estiver andando assim, que Deus me deixe cortado também. Por que não? Eu sou melhor do que os outros? Não. Verdade. Se eu tiver errado, que o Espírito Santo venha e me revele diferente, ele me mostre. Verdade. Entendeu? Só que assim, você olha para a Bíblia, João Batista, ele estava lá no deserto, o povo ia lá no deserto ouvir ele ser chamado de raça de víbora. Verdade. O povo era chamado de raça de víbora, a pessoa era chamada de um monte de coisa, ia lá ouvir ele. Por quê? Ele tinha Deus, o Espírito Santo, tinha poder. Ele não estava no meio do glamour da cidade, ele não estava vestindo a melhor veste, ele não estava no convívio da política, dos políticos. Não, ele estava no deserto. E a Bíblia diz que a multidão ia até ele. E ele batizou muita gente, se convertendo, se arrependendo. Se a igreja não continuar indo para a mentalidade de João Batista ou de Jesus, de pregar a verdade, a igreja vai entrar em decadência. Pastor Hélio, e assim, essa semana, como gerou muitos debates, muitos comentários, algumas pessoas se posicionando contra, né? Lembrando que nós não estamos aqui para afrontar, para atacar quem compôs a música, quem louvou, não. Nós estamos aqui discutindo um assunto porque chegou ao nosso meio. Só que nós vemos grandes líderes, principalmente pentecostais. Vamos usar aqui um exemplo de uma pessoa que é pública, né? Um pastor Marcos Feliciano. E ele se posicionou, ele teve o seu posicionamento. E ele se posicionou de uma forma defendendo o quê? A cultura da Maria, do Zé. E qual é a sua visão sobre isso? Vou deixar bem claro aqui que o Marco Feliciano foi a base da minha fé como pregador. Vi os seus vídeos pregando, sonho conhecê-lo pessoalmente. Admiro ele como pessoa, como pastor e como político também. Eu vejo que os posicionamentos dele está dentro daquilo que o povo de Deus precisa. Só que assim, naquele momento eu creio que ele falou como um político, não como um pastor, porque como um político ele não pode também pensar em querer só banalizar tudo, meter o pé em tudo, porque as pessoas que estão ali vendo ele estão vendo ele não só como pastor, estão vendo como político, né? Eu não faria, o meu posicionamento é meu posicionamento. Eu respeito o posicionamento do pastor Marco Feliciano, só que assim, eu como um pastor, eu não aceito, pastor. Porque não concorda com aquilo. Não concordo, porque assim, vira uma bagunça na cabeça das pessoas, porque ele é de uma doutrina, ele é de uma escola pentecostal, e o pentecostalismo ele sempre veio da escola mais conservadora, mais firme nessas coisas. Quando ele abre esse leque, beleza, legal, ele vai ganhar novas pessoas confiando nele, gostando dele, ouvindo as pregações dele, validando ele como um político. Porém, pastor, ele não está olhando bem para a escola dele, da onde ele saiu,
do que ele foi formado. Então, talvez ele se contradiz agora naquilo que ele já pregou no passado. Verdade. Que era muito, muito cajado, que ele pregou no passado. Então, eu respeito, porque cada um tem que ter a sua opinião, entendeu? Só que assim, se esse grupo, esse pastor que cantou, não sei se é pastor ou Marcos Teles, se ele cantou a música para trazer entretenimento para a cultura brasileira, muito bom. Top. Verdade. Agora, se for para a igreja, acabou, meu irmão. Tá fora. Não tem adoração. Não, tá fora. A Maria Samboa, onde que Deus. Isso não, adora a Deus? Não vamos entrar nesse assunto. Meu Deus. Não, tá fora. Vamos ficar com a palavra de Deus. Jesus disse para a mulher samaritana: o Pai está em busca dos verdadeiros. Pastor, se tem os verdadeiros, tem os falsos. Tem os falsos. O Pai está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Qual a verdade nessa cultura da Maria, do Zé, do Auê, do Sambô? Legal para a cultura brasileira. Para a cultura brasileira. Legal. Eu acho que até o Ministério da Cultura brasileira tem que patrocinar essa música. Né? Verdade. Agora, para a espiritualidade da igreja, tá longe, pastor. Tá longe. E assim, a gente ora pelo grupo, que a gente quer que eles realmente tenha essa influência de levar Jesus, levar o Espírito Santo, levar o povo para Deus. Sim. Não levar o povo para a cultura. Agora, se eles quiserem levar o povo para a cultura, muda o nome do grupo, verdade. Tira, entendeu? Tira para o outro lado. Ah, mas aqui é uma igreja, sim, legal, tudo bem, tem igreja de todo jeito. Só que você que está assistindo, pensa bem, presta atenção, olha onde você está entrando, porque o dia do juízo final, o dia que Cristo vem buscar a igreja, esse dia que vai ser a diferença. Eu tô preocupado com esse dia. Essa responsabilidade não está só sobre mim, não está só sobre o pastor Hélio. Essa responsabilidade também está sobre você. Qual tem sido a sua adoração? Horizontal ou vertical? Eu quero que você dê o seu comentário aí. Ah, mas eu vou xingar vocês. Não importa. Uma coisa que eu aprendi, que eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu estou indo, eu sei de quem eu sou. Eu sou de Deus. Você pode falar o que você quiser. Meu coração está em paz. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.